Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 22. E Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem, e correu à batalha. E chegando perguntou aos seus irmãos se estavam bem. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele, e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará a sua filha, e fará isento de impostos a casa do seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar afronta sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Versículo 36. Assim feria o teu servo o leão como o urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão, e o Senhor me livrou da mão do urso, e me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi das suas vestes, e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e os vestiu com uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes, e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si, e tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si cinco cestos do ribeiro, e pô-los no alforje de pastor, que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda, e foi-se chegando ao filisteu. Eu creio que a maioria dos irmãos já deve ter ouvido mensagem dentro dessa palavra, dentro desse contexto sobre Davi. É uma história muito conhecida, muitas pessoas conhecem a história de Davi. Acaba que a palavra do Senhor ela se renova. Se o preletor ele não se renovar também, ele fica sem assunto para falar, porque muita gente já ouviu falar, muita gente conhece sobre a história de Davi. Mas Deus colocou essa palavra no meu coração nessa noite para transmitir para a igreja do Senhor e dizer para a igreja que hoje, o gigante da tua vida, ele vai cair por terra em nome de Jesus. Pode falar para o teu irmão que está do teu lado, hoje. Fala para ele, é hoje que você vai derrubar o gigante em nome de Jesus. Essa história de Davi, ela, por mais que seja conhecida, ela é cheia de mistérios, cheia de detalhes que são extremamente importantes para a nossa vida, para que possamos todos os dias, que a nossa vida como a de Davi naquele momento era uma vida de batalha, uma vida de guerra, a nossa vida como cristão, como servo de Jesus, é uma constante batalha, é uma constante peleja. Todos os dias na nossa vida se levanta um gigante novo. Tem temporadas que parece que está tudo bem, o gigante já caiu, está tudo certo, mas do nada surge um outro obstáculo, surge um outro incircunciso que vem se levantando contra o povo de Deus para nos afrontar, para nos abater, para baixar o nosso moral, para fazer com que percamos, para fazer com que cada vez mais a nossa fé ela diminua, para fazer com que cada dia mais nós venhamos a perder a nossa credibilidade, confiança diante de Deus. Essa semana eu me encontrei diante de uma situação que eu fui conversar com a minha esposa sobre a situação e deu a entender, pelas palavras que eu falei, que eu estava perdendo a minha fé. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de questionar
a Deus sobre muitos fatos, porque não tem resposta melhor do que a resposta de Deus. Tu vai perguntar para o teu companheiro, teu amigo, ele até te responde, às vezes responde bem, mas às vezes não é aquela resposta firme, não é aquela resposta convicta que você quer ouvir, que vai te ajudar a você caminhar. Então, eu questiono muito, eu pergunto mesmo para Deus sobre todas as coisas. Eu nunca deixo de indagar o Senhor, porque a gente sabe que na nossa vida, por mais que Deus tenha colocado pessoas preparadas para nos ensinar, para nos ajudar a ter um bom convívio, para a gente ter uma vida espiritual elevada, a gente sabe que tem momentos que parece que tudo está parado na nossa vida, parece que Deus não vai fazer nada, parece que a nossa situação ela estagnou aonde está e não vai andar, não vai acontecer nada de novo. Mas Deus, ele sempre tem a palavra certa para o momento certo da nossa dificuldade. Saul foi rejeitado por Deus, seu trono, que o povo havia escolhido Saul para reinar, o povo quis ignorar o reinado de Deus e quis adotar um reinado de um homem. Então o povo escolheu Saul para reinar sobre eles. Saul não fez aquilo que era correto diante de Deus. A gente ouve muito falar sobre Salomão, que Salomão ele foi um dos melhores condutores do povo de Israel até um determinado tempo, simplesmente por causa de uma coisa. Porque num sonho que Salomão teve durante a noite, o Senhor se apresentou para Salomão e perguntou a ele o que ele queria. Salomão ele não respondeu que queria ouro, prata, que ele queria a morte dos seus inimigos para que ele pudesse governar bem o povo de Israel, não. Ele pediu a Deus que Deus lhe desse sabedoria para que ele pudesse conduzir o povo que era de Deus. Ou seja, ele não mostrou para Deus que ele agora era o rei de Israel, mas ele mostrou para Deus que ele dependia de Deus para que ele pudesse dirigir a Israel. Então foi um dos melhores reinados durante um determinado tempo, porque Deus era, com a sua eficácia, pronto em atender a Salomão em todas as coisas em função do povo de Deus. Então nós, como povo de Deus, temos que aprender a escolher aqueles que vão dirigir a nossa vida. Então Israel escolheu o que parecia bom, que era Saul, mas ele foi rejeitado por Deus porque não colocou Deus na frente para dirigir o povo do Senhor. Um belo dia Deus se voltou para Samuel, que era o sacerdote, juiz e profeta da época, falou para Samuel para ele encher o chifre de azeite e ir até a casa de Jessé, que lá Deus ia eleger alguém para ser rei de Israel. E simplesmente quando Samuel ele chega a ver aquele monte de varão bonito, alto, com uma boa postura, ele olhou pela aparência, Deus mostrou para ele que a aparência não quer dizer nada, que Deus ele não está nem um pouco se importando com o seu exterior. Deus ele se importa com a sua sinceridade, Deus se importa com o seu compromisso, Deus se importa com a sua dedicação para com ele, que assim ele vai se voltar para você e te abençoar, como ele fez com Davi. Deus ungiu, separou a Davi, separou de forma definitiva da sua família, dos seus irmãos, para que esse pudesse ser preparado para ser o rei de Israel. Mas em toda a preparação que Deus tem para alguém, sempre surge um gigante, sempre surge uma dificuldade, sempre surge um impasse para tentar fazer invalidar a promessa de Deus na vida do servo de Deus. Então Davi, na forma de filho mais novo, recebeu uma incumbência de Jessé para ir até a cidade onde guerreavam seus outros irmãos, para que ali ele pudesse os servir com comida. E quando Davi chegou lá, o mal do povo de Deus não é um mal, é um bem. É que o povo de Deus é corajoso demais, né? O povo de Deus não tem muito medo de muitas coisas, não. Tirar aí a irmã Rose e a irmã Adriana, que se vê uma barata, Deus me livre. Mas o povo de Deus não costuma ter muito medo de muitas coisas, não. Davi chegou, conversando com seus irmãos, foi entregar a comida que ele levou. Daqui a pouco ele ouviu dizer que estava vindo um homem chamado Golias, que esse homem era muito forte, muito poderoso, que ele vinha no seu caminho, pisoteando os homens, matando. E
para que chegassem até Golias. Para que pudessem derrotar Golias, um homem só não era o suficiente. Mas Saul havia feito uma promessa para aqueles guerreiros, que quem conseguisse matar Golias, que Saul ia presentear com riquezas, ia isentá-los dos impostos, ia dar a sua filha como a sua esposa. Então Davi, quando ele ouviu aquilo, ele falou assim: poxa, o que está acontecendo com o povo de Deus? Porque eu ouvi falar dos meus pais que esse povo é o povo mais poderoso da terra. O que eu ouvi dizer é que Deus abriu o mar simplesmente para esse povo passar com os pés secos. Além de ser o povo que Deus dava todas as mordomias, Deus cuidava tanto desse povo que não deixava que nenhum dos seus inimigos, seus adversários, prevalecesse em meio às dificuldades de Israel. Deus estava sempre presente, sempre no momento certo, na hora certa, para acolher o povo e dar vitória naquilo que eles precisavam. Então Davi achou aquilo um abuso, uma afronta. Eu não quero saber o tamanho desse cara, não quero saber se ele tem 600 quilos, se ele tem 3 metros de altura, se ele está carregando aí uma armadura muito pesada, que a espada dele corta 5 homens em pé. Eu não quero saber nada disso. Quem é esse incircunciso? Quem é esse anátema? Quem é esse maldito que vem afrontar o povo que é o povo de Deus? Vira para o teu irmão e diz assim: ninguém. Porque a Bíblia diz, fala, porque a Bíblia diz que nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Então ninguém, pode falar, ninguém pode contra o povo de Deus. Davi simplesmente ele perguntou: quem é esse cara, meu irmão? Quem é esse metido? Esse cara de nariz em pé, que só porque ele matou um pingadinho de gente aí, ele acha que vai sair baixando o moral do meu povo? Irmãos, na minha concepção só tem 2 resoluções para Davi: ou ele era muito corajoso ou era maluco. E quando a gente vê falar sobre a história de Golias, a gente vê uma família que vivia sobre um lema muito forte, que era a sua altura e a sua força. A Bíblia diz que quando o povo saiu do Egito, atravessaram ao mar, andaram cerca de 10 dias, chegaram numa cidade que era próxima de Canaã, a cidade de Anak. E lá, quando Moisés mandou os espias até a terra, 12 homens, chegaram lá, viram que os frutos da terra eram uma coisa linda, pareciam os frutos de Tu, né? As maçãs grandes, aqueles caixão de uva. A Bíblia diz que a melancia eles tinham que transportar a 2 homens, porque era muito grande. Então eles viram que realmente a promessa de Deus estava se cumprindo. Terra que manava leite e mel. Ô, fruta boa, imagina. Carregar um cacho de uva aqui no ombro. Que coisa maravilhosa. Não precisava fazer nada, que a própria terra produzia. Só que tinha um impasse. A Bíblia diz que quando voltaram os 12 espias, só 2 tinham fé suficiente para entrar naquela cidade. Porque os outros 10 ficaram apavorados com o tamanho daqueles homens. A cidade dos Anaques era famosa pelo seguinte, que os mais novos que tinham naquela cidade, já com a formação adulta, chegavam a medir cerca de 1,98 m, 2,15 m a 3 metros de altura. Então, quando eles voltaram, eles pensaram o seguinte: meu irmão, um homem daquele equivale a 5 homens nossos. Então não vai dar não, faz a conta. Se tiver 10, tem que ter 50. Se tiver 100, tem que ter 500. Não vai dar certo isso não, Moisés. A gente não tem arma, não tem homem suficiente preparado para combater. Pode ter certeza que não é esse o caminho que Deus planejou, não. O povo naquela época, naquele momento com Moisés, deixou-se vencer pelo medo, porque não confiou num Deus que é maior do que o gigante que se levanta contra a nossa vida. Mas Davi, ele não olhou para a família de Golias.
Não queria saber o tamanho de Golias, não queria saber quem Golias era. Ele sabia que o Deus que estava na vida dele era o suficiente para dar vitória contra aquele gigante. Não pode vir nenhuma afronta contra a tua vida. O diabo ele não pode prevalecer, porque Jesus está na tua vida. Ele não morreu na cruz do Calvário à toa, mas morreu para você estar aqui e ser mais do que vencedor, mais do que vitorioso em nome de Jesus, para que todo gigante caia por terra na sua vida e você venha levantar a bandeira da vitória do Senhor que foi elegida sobre você. Ou ele era muito corajoso, ou ele era maluco. Porque Golias, ele tinha a fama de esmagar a cabeça dos seus inimigos. Golias, depois que ele matava, devastava aquele montão, ele ia lá, arrancava a cabeça, e o seu oponente, né, de maior peso, ou o seu maior oponente, ele fazia, né, como estandarte, como bandeira, como flâmula, a imagem do seu oponente pendurado no fio da sua espada. Ele tinha o prazer de cortar a cabeça, enterrar a cabeça do indivíduo na ponta da sua espada e levantar como sinal da sua vitória. Mas hoje Deus te deu o poder, porque a Bíblia diz lá em Gênesis que viria um que seria mais poderoso de todos os homens. E esse viria para pisar a cabeça das serpentes. Se Jesus hoje está na tua vida, teu inimigo está debaixo dos pés dele, que está debaixo dos teus pés, porque você hoje está na presença dele, servindo a um Deus que é o dono do poder. Mas Davi simplesmente comentou com seus irmãos, foi lá até o rei: poxa, rei, quero contar um negócio para o senhor. Eu quero ir contra aquele incircunciso, porque ele está afrontando o povo de Deus. Quero ter o prazer de matar aquele homem. Eu conjecturo, imagino comigo, que Saul viu Davi em pé. Se ele não deu uma gargalhada de cair sentado, ele deve ter rido por dentro dele. Deve ter perguntado assim: ô garoto, você é maluco? Tá achando que Golias é quem, rapaz? Para você achar que tu vai vir aqui, vai brigar com Golias tete a tete, vai resolver o problema de Israel? Davi vira para ele e diz o seguinte: olha, rei, vou contar uma historinha para o senhor. Eu sou o pastor que cuida das ovelhas do meu pai. E um belo dia, estando eu no campo, veio uma ursa, pegou a minha ovelha, tentou devorar a minha ovelha. Mas eu fui até ela, consegui resgatar a minha ovelha e matei o urso. Da mesma forma, estando eu no campo, cuidando das ovelhas do meu pai, veio um filhote de leão, atacou uma das minhas ovelhas. Eu fui até o leão, resgatei a minha ovelha e matei o leão. Não vai ser diferente com Golias. Saul sentou, ouviu a história de Davi. Um urso e um leão. Para um garoto daquele tamanho, ou ele estava mentindo, ou ele era realmente uma pessoa especial, pudesse combater. A gente estava assistindo uma matéria do National Geographic. Tinha um homem que ele comprou uma área de um safari para que ele pudesse criar um intercâmbio entre os animais selvagens. Então ele criava junto leão junto com hienas, tentou fazer o intercâmbio de leões com leões de manadas diferentes. E ela estava se espantando com o tamanho do animal em relação ao homem. Eu falei, meu Deus do céu, o cara tem que ser muito corajoso. Ele sentado assim no meio dos leões, abraçando, brincando.
Aí ele contando que o indivíduo, nós, fazemos com o nosso gato dentro de casa, era as mesmas brincadeiras que ele fazia com o leão. Inclusive, na hora do leão dar aquela lambida nele, que nem o teu gato faz, ele estava explicando que ele usava roupas até maiores, porque a língua do leão era tão áspera que parecia uma lixa. Então, é um gato com uma proporção um pouco exagerada, né? Um pouco grande. Aí o Rodrigo me inventa de que ia ter um tigre em casa, tá achando que é Mike Tyson. Queria eu ter dinheiro para criar um bicho desse, mas tem que ser muito corajoso. Tem que ser ou não tem, Rodrigo? Tem que ser corajoso. Saul deve ter pensado assim: ou esse garoto, ele é maluco, está falando a mentira, ou então uma pessoa extremamente especial. Para ele combater contra um leão que estava indo em direção à sua presa, ia devorá-la, ou contra um urso, tem que ser muito corajoso. Deixa o garoto ir, então. Diga assim para o seu irmão: as suas armas não são convencionais. O que Deus colocou na tua mão é diferente. Fala para ele. Glória a Jesus. A Bíblia diz que Saul se intrigou com a história, deu uma oportunidade para Davi, só que falou para ele: meu filho, você tem que se preparar. Todo grande oponente de batalha, todo grande guerreiro, ele tem uma armadura própria, tem uma couraça que protege seu peito, um capacete que protege a sua cabeça, leva consigo um escudo, leva consigo uma espada ou uma lança. E o que você tem? Davi se apresentou para a guerra de Saul, para a guerra de Israel, aparentemente desarmado, porque ele não tinha nenhuma arma convencional para combater contra Golias. Mas a arma de Davi estava dentro do seu coração, que ele acreditava que Jesus estava entrando com ele, que o Deus Todo-Poderoso de Israel estava entrando com ele naquela batalha, e que Deus seria o suficiente, além de qualquer armadura que o homem poderia ter. Às vezes na nossa vida procuramos métodos, armas, tentamos nos armar contra os nossos inimigos, contra os nossos adversários, mas Deus está dizendo para você que a sua confiança, que a sua fé em Deus é a maior arma que você tem, porque Deus, Ele tudo pode fazer. Você não precisa levantar a sua mão, você não precisa guerrear, porque Ele hoje entrou na tua peleja e Ele faz por você aquilo que arma nenhuma nessa terra pode fazer. Você não precisa de bomba atômica para combater teu inimigo. Não precisa de lança, não precisa de espada, não precisa de um fuzil, de uma pistola, porque Jesus é todo poderoso e Ele combate todo mal. A Bíblia diz que Davi me mete a couraça de Saul, capacete de Saul, bota aquelas botas de preparação de batalha, uma espada, não consegue nem sair do lugar. Imagina 150 quilos de ferro, de bronze, em cima da carcaça do Magno. Apesar que ele é forte, né, Magno? É forte. Que as armaduras daquela época, elas variavam entre o peso de 80 a 100 quilos, dependendo da distribuição corporal de cada homem. Irmãos, era uma coisa desproporcional para a força de Davi. Imagina ele combater contra Golias, se nem a armadura dele, se nem aquilo que iria lhe proteger era o suficiente para ele andar. Ele não conseguia forças para sair do lugar, de tanto peso que estava em cima dele. Vira para o seu irmão e diga assim para ele: a sua experiência com Deus gera uma bagagem suficiente para você não utilizar a arma de ninguém, só aquela que Deus te deu. Davi arrancou aquela cangalha toda, tirou tudo, falou assim: olha só, vamos fazer o seguinte, eu vou com as minhas armas. Pegou o alforje, tipo uma sacola, mas é como se fosse um cano, feito com pele de animal.
onde que ali ele colocava, no caso se ele fosse utilizar o cajado, vara, lança, a própria funda que ele carregava, colocou o alforjezinho pendurado nele, foi no ribeiro, pegou 5 seixos, ou seja, para quem não sabe, as pedras que Davi selecionou são pedras de rio. Eu creio que a maioria já deve ter visto. São aquelas pedras lisas, sem contorno, sem ponta, né, que são chamadas de seixos. Quando eu estava em missão de paz lá no Haiti, aquelas pedras foi um sufoco para mim. Porque os caras não tinham arma para combater, era cada pedrada que a gente tomava que só Jesus, meu irmão. E aquilo bate no chão e ela vem quicando. Ela sobe, bate de novo e vem quicando, porque ela não tem um local exato para poder parar, ela é toda boleada. E teve um amigo nosso que tomou-lhe uma pedrada daquela na canela, ele com a proteção, ele caiu sentado e falou: meu irmão, se eu tô com a proteção e a pedrada foi assim, se eu tivesse sem, você ia quebrar minha canela. Então, vamos evitar agora esse combate aí, vamos conversar com alguém para a gente acabar isso daí o mais rápido possível. E aqui foi um sufoco que só Jesus, meu. Eu vi o sufoco que Golias passou. De perto. Pegou as 5 pedrinhas. Tem uma teologia antiga, né, de livros históricos, que diz que Davi ele pegou as 5 pedras com um significado, né, que na verdade ele, por ir ao combate, todos os homens que iam para algum tipo de duelo levava consigo seus companheiros de combate. Caso acontecesse alguma covardia no duelo, alguém saísse em desvantagem, se tornava um combate eficaz, um combate real entre 2 nações, 2 famílias, 2 povos, dependendo da proporção do duelo. Então essa teologia dizia que Golias ele tinha mais 4 irmãos que eram quase na mesma proporção de força e tamanho a dele. Davi levou o alforje, a funda, as 5 pedras, foi ele, mais ninguém. De tanta coragem, tanta confiança em Deus que ele tinha. Ele pensou com ele: vai dar tempo, vou dar a primeira pedrada, vou preparar a segunda. Quando tiver vindo eu corro, dou mais uma pedrada, prepara outra, não vou errar nenhum tiro. Mas Deus ele vai me dar vitória. A Bíblia diz que quando ele chegou próximo de Golias, que começou a insultar, Golias começou a zombar. Só algum cachorro para vir comigo com pedra, com pedaço de pau, vai morder minha canela, ô chihuahua? Tá de brincadeira? Davi pegou e disse para ele que a vitória era do Senhor porque ele era um incircunciso. Colocou a pedra na funda, girou, acertou na cabeça do gigante que caiu por terra. E a vitória foi do povo de Deus. Davi teve o prazer de fazer a mesma coisa que Golias fazia. Arrancou a cabeça de Golias, colocou no fio da sua espada e apresentou a Saul que a vitória tinha sido do Senhor. Deus está dizendo para você nessa noite que você não precisa confiar nas armas do homem, que você não precisa acreditar no poder do homem, que você tem que acreditar que a sua força, independente do tamanho do gigante que se levanta contra a tua vida, ela vem do Senhor.